Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos. Então hoje, para essa sexta-feira, é o dia 31, nós temos essa memória de Santo Inácio de Loyola, um grande santo da igreja, fundador dos jesuítas. E vamos pedir a Deus que nos deu discernimento, como deu na vida de tantos santos, né? Deu tanta graça para a vida dos santos, por isso foram santos. E para a nossa vida também não falte essa mesma graça e essa conversão também para o reino de Deus. Então hoje nós temos esse evangelho do dia, que é Mateus 13, 47 a 53. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje celebramos Santo Inácio de Loyola e tem muita relação com esse evangelho de hoje, em Mateus capítulo 13. Santo Inácio de Loyola, ele é do século XV, 1491, Espanha, espanhol, e ele era um cavaleiro mundano. E de cavaleiro mundano ele vai virar um santo. E a gente pode perguntar como que se dá uma mudança tão grande assim na vida de uma pessoa. E ele vai fundar os jesuítas, a gente sabe, a congregação dos jesuítas. Então era um homem que buscava a glória nas batalhas, nas lutas, nas guerras, etc. Mas em 1521 ele foi machucado, saiu bem ferido de uma batalha contra os franceses e ficou muito tempo ali para se recuperar. Nessa fase de recuperação, ele leu muito a vida dos santos, porque ele ficou lá, né, numa cama para se recuperar por um tempo e foi lendo a vida dos santos, que era o que tinha para fazer, né? Ler livros. E foi aí que veio a conversão dele. Interessante, lendo a história e a vida dos santos. A gente tem que ler, a gente tem que conhecer a vida dos santos, tem que olhar a realidade dessas pessoas, porque eram pessoas como a gente. E a gente pode ver mudanças extraordinárias na vida delas, que também pode acontecer na nossa, sem dúvida. E pode nos inspirar a não desanimar nas nossas lutas e batalhas, né, contra as tendências que a gente tem, tendências mundanas, tendências pecadoras, tendências egoístas, tendências egocentristas. A gente não deve desanimar diante dessa realidade, porque houve grande mudança na vida das pessoas que decidiram se converter, como Santo Inácio, e na nossa pode acontecer também se a gente tomar essa decisão. Agora, hoje o centro, né, do Evangelho é essa parábola da rede lançada ao mar. E a rede lançada ao mar é um símbolo do reino de Deus, que recolhe todo tipo de peixes. Quer dizer que justos e pecadores podem estar vivendo lado a lado, não importa. O reino de Deus vai abarcar todos eles. E a vida é como um mar, porque a graça de Deus os abraça como um grande mar. Então a graça de Deus, ela não é seletiva, ela vai ser derramada para todos, como a chuva cai, né, para todos. Enfim, mas aí há um momento de discernimento, que chega a uma certa altura que há discernimento sim. Vai se recolher os peixes bons e vai se jogar fora os peixes ruins. Então vem uma separação e a gente pode pensar aqui no julgamento. Então vai haver um momento de fato de separação. Na nossa vida, e pensando nos ensinamentos de Santo Inácio, porque ele escreveu exercícios espirituais, que é justamente para a gente separar, né, fazer o discernimento, a separação na nossa vida, ver as moções de Deus e separar isso das moções do mundo, aquilo que me leva para o mundanismo, enfim. O que me aproxima de Deus, o que me separa de Deus são as chamadas moções de Deus, que ele coloca isso meditando nos seus exercícios espirituais que ele escreveu. E sobre as escolhas que a gente tem que fazer, porque tem que ser escolhas muito conscientes que a gente tem que fazer na nossa vida. Para nós aliarmos a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente tem que estar fazendo escolhas conscientes, mas a gente tem que ter conhecimento da realidade espiritual, dessas moções, desses movimentos de Deus em nossa vida. Então é muito interessante a gente perceber o que Santo Inácio ensinou, né? Tem muita relação com essa questão do discernimento, separação dos peixes bons e ruins, que é uma metáfora para a nossa vida, porque na nossa mente a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria. Bem, vamos pedir hoje, no dia de Santo Inácio, que ele nos dê sabedoria, né, para conhecer a sua vontade e colocá-la em prática. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.